você. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse momento de comunhão, esse momento de estarmos juntos dos irmãos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia nos libertou para a liberdade, Senhor. Senhor, para a liberdade, Senhor, de desfrutarmos do Senhor, para a liberdade de podermos nos achegar, Senhor, junto ao trono da graça, para a liberdade, Senhor, de podermos te louvar, te adorar e termos, Senhor, comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa libertação, Senhor. Um dia nós estávamos presos, um dia estávamos, Senhor Jesus, Senhor, estávamos escravos, Senhor, prisioneiros, Senhor, do império das trevas, mas graças ao Senhor, Senhor, pela obra da cruz, Senhor, pela tua obra, Senhor, o Senhor nos resgatou-nos do cativeiro da corrupção, resgatou-nos, Senhor Jesus, Senhor, do jugo, Senhor Jesus, que sobrevinha, Senhor, sobre nós, como ordenanças, como exigências, Senhor, mas que não nos dá vida, não nos dava vida, Senhor. Senhor, hoje, Senhor, na vida da igreja, nós temos, Senhor, junto dos irmãos, nós temos a oportunidade de vivermos, Senhor, essa liberdade no Espírito. Senhor, então, Senhor, nos leva a viver, Senhor, tendo essa liberdade como, Senhor, princípio na nossa vida. Não usando, Senhor, também da liberdade para dar ocasião à carne, Senhor, mas no Espírito nós podemos ser livres, e no Espírito nós somos livres, Senhor, para contatar o Senhor, livres para servir o Senhor, livres para adorar o Senhor. Então, nessa noite nos dê, Senhor, esse coração, o coração, Senhor, de Abraão, o coração, Senhor Jesus, que buscava o Deus da glória, que buscava, Senhor Jesus, a tua presença, a tua face, e em obediência, Senhor, e submissão, pela fé, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos também, Senhor, seguir as pisadas do nosso pai Abraão. Então, Senhor, nos ajuda a prosseguirmos, nos ajuda, Senhor, a avançarmos. Senhor, retira de nós toda condenação, retira de sobre nós, Senhor, todo julgamento, Senhor, retira de sobre nós, Senhor, todo o apontamento, Senhor, que procede do teu inimigo, Senhor, que hoje possamos ser renovados em Ti, Senhor, renovados, Senhor, para buscar o Senhor. Te louvamos pela palavra que o Senhor nos falou essa semana, continua falando conosco, continua dispensando a nós a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Senhor, cada lar, abençoa cada convidado, abençoa cada um daqueles, Senhor, que negaram a si mesmo, Senhor, para estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua insistência conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Fala com o irmão que está ao seu lado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Não de boca para fora, mas na realidade prática na nossa vida, que Ele venha ser o Senhor na nossa vida. Amém. Amém. Jesus. Que Ele realmente, irmãos, encabece a nossa vida, encabece o nosso ser, encabece toda os nossos pensamentos, as nossas vontades e emoções possam estar debaixo desse encabeçamento e essa direção do Senhor. Amém? Falar que Jesus é o Senhor é fácil. Viver que Jesus é o Senhor que é difícil, né? Então, que possamos ter essa realidade de Jesus é o Senhor. Amém? Realmente trazendo isso para a nossa prática, para o nosso viver diário, para a nossa realidade, porque fazendo assim, irmão, nós estaremos avançando, estaremos prosseguindo nesse encabeçamento, nessa direção e nesse caminho que o Senhor tem para nós. Amém? Então, que nessa noite, irmãos, você se despoje de si mesmo, que você abra mão de todo conceito, que você abra mão, irmãos, de tudo aquilo que você viveu durante esse dia, independente se foi bom ou ruim, independente se foi positivo ou negativo, abra mão, obrigado, irmão, abra mão de tudo aquilo que você viveu até agora, se esvazie, irmãos, porque caso contrário, o Senhor não conseguirá nos encher, amém? Se você for como um copo que já está cheio, você não terá mais espaço para receber mais nada. Se a sua mente já estiver subjugada, estiver cheia, se a sua mente estiver atribulada, estiver bagunçada, irmãos,
se o seu espírito tiver aquele espírito inquieto, aquele espírito, irmãos, perturbado, é isso, o Senhor não achará caminho em nós. Vamos abrir mão, vamos nos despir, vamos nos esvaziar. Por isso que temos desfrutado dessas ferramentas, imersão, grito de guerra, os hinos, tudo isso, irmãos, serve para nos esvaziar, para que quando a palavra vir, nós estarmos abertos, estarmos propícios para receber essa boa semente que é a palavra de Deus. Amém? Então, essa semana nós chegamos à semana 4 do nosso volume do alimento diário, que é o Herdeiros de Deus. Não é isso? Estamos finalizando amanhã a leitura deste volume. Segunda-feira já iniciaremos na leitura deste novo volume aqui, ó. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então, se você ainda não pegou o seu, procure o irmão responsável pelo seu GFCM. Pega o seu alimento diário. Aí junto vem o livro Deus Quer Falar com Você. Amém? E além disso, temos nosso Jave. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza, né? E quanta palavra que o Senhor tem nos dado. Temos o Jave que tem como título central Cura para a Alma. É o que nós precisamos hoje. Não é isso? Mais do que cura para o próprio corpo físico, irmãos, nós precisamos de cura para a nossa alma. Tem muitos aí com a alma doente, a alma já está transbordando, irmãos, e infelizmente muitos têm prosseguido arrastando, não é isso? Mas o Senhor quer nos libertar, irmãos. Amém? Amém? Nós vimos essa semana que foi para Gálatas, lemos agora, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém. Então fala com o irmão que está do seu lado, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Então, irmãos, graças ao Senhor por essa oportunidade. Esqueci de ligar o meu cronômetro aqui. O Senhor tem nos dado a sua palavra, dispensado a nós as suas riquezas, vindas diretamente do céu. E nós ainda rogamos para que os irmãos valorizem aquilo que está chegando a você, aquilo que está chegando às suas mãos, aquilo que está chegando todos os dias, irmãos, para o seu desfrute. Não é isso? Temos diariamente diante de nós uma mesa farta, a mesa está posta e essa mesa é uma mesa farta. Essa mesa é uma mesa que nos nutre, é um alimento que nos sustenta, é um alimento que nos mantém vivos. Não é isso? Mas para isso nós precisamos ir e comer. Não é isso? O Senhor não vai, irmãos, pegar a palavra, que é o nosso alimento, e vai de uma forma forçada, nos forçar a engolir. Coisa pior do mundo. A pior coisa do mundo é você ser forçado a comer algo que você não quer. Não é isso? É terrível, não é isso? Você coloca na boca e vem para lá, para cá, para lá e para cá e não desce. Irmãos, é terrível. Então, para o Senhor não quer forçar ninguém a se alimentar da palavra dele. Nós temos que ter uma reação. Não é isso? Não foi o próprio Senhor que disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem, vem. Porque ele está disponível. Ele está disponível a todos nós. Fala com o irmão que está do seu lado, Cristo está disponível a você. Amém? Mas para, irmãos, que nós possamos buscá-lo e alimentarmos dele, nós temos visto, nas semanas passadas, vimos essa semana agora, que nós precisamos ter um coração. Se nós não tivermos um coração que busca o Senhor, nós não chegaremos no lugar que o Senhor deseja que cheguemos. Tudo, irmãos, é o nosso coração. Não adianta eu querer me maquiar aqui de ser algo que o meu coração é o contrário disso. Nós não iremos longe, eu não irei longe com isso. Nós vimos na experiência de Abraão e temos visto ainda, que estamos vendo Gênesis também, que Abraão, irmãos, quando ele foi chamado, ele estava ainda em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, não tinha ainda ouvido falar de Deus, não tinha tido ainda contato com Deus, não tinha tido ainda, irmãos, nenhum vínculo, não tinha vínculo com Deus, que isso foi interrompido. Após o dilúvio, ali, Nimrod, Torre de Babel,
ali a confusão das línguas. Então, irmãos, Abraão ainda não tinha esse contato com Deus, mas quando Deus fala com ele, despertou nele aquele sentimento. Era isso que eu buscava. As pessoas estão buscando algo que elas não sabem o que. Abraão buscava algo, ou aquele que ele ainda não sabia quem era, mas ele buscava. E não eram os ídolos, porque ele tinha os ídolos. Não era aquela adoração a outros deuses, porque eles já tinham isso ali em Ur dos Caldeus. Abraão buscava algo além, mas ele não sabia o que era. Hoje, muitos aí fora buscam aquilo que eles não sabem o que é. O homem busca, irmãos, algo para satisfazer o seu interior, aquele buraco que há no seu interior, que nada, irmãos, embora ele encontre aquilo que ele ache que é o suficiente para satisfazê-lo, passa um tempo, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, ele descobre que não é aquilo. Ele ainda se sente vazio, ele ainda se sente seco. Irmãos, Abraão buscava aquele que ele ainda não conhecia. Mas quando, irmãos, eu toquei muito nisso, quando ele ouviu a voz de Deus, essa voz fez aquela ligação com o espírito de Abraão. Aquela voz foi direto ao coração de Abraão e testificou, irmãos, que era aquele a quem Abraão buscava. Somente a palavra de Deus, irmãos, é capaz de nos satisfazer. Somente Deus, Cristo, como a palavra viva, é capaz de nos satisfazer. Então, não busque algo para que tentando satisfazer você, porque mais cedo ou mais tarde, irmãos, a satisfação passa. Mas que possamos ter o coração que Abraão teve. Fala isso em Isaías 51, não é isso? Vai comigo para Isaías 51. Versículo 2, Isaías 51. Capítulo 51, versículos 1 e 2 fala: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Amém. Quem você tem buscado? Ou o que você tem buscado? Isaías fala: aqueles que têm buscado o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Aí você fala, Abraão era o único homem? Não. Tá certo que naquela época não tinha população como tem hoje. Era muito menor, em termos de números. Mas, quando Deus fala, porque era ele único. Ou seja, no meio de uma geração inteira. Irmãos, olha só. No meio de uma geração inteira, Deus enxergou um homem que tinha um coração para ele. Irmãos, isso nos mostra a fidelidade de Abraão, mas isso também nos mostra, irmãos, Senhor Jesus, a percepção de Deus. Deus, ele não se esquece daqueles que o buscam. Deus, ele não vira o rosto, a face daqueles que têm um coração para ele. Mesmo em meio a uma geração pervertida, Deus olhou e falou, existe um homem na terra que tem um coração, que tem me buscado. Esse homem é Abraão. Que Deus olhar, irmãos, para a terra hoje. Sim, hoje, não diferente como daquela época, tem muitos que têm o coração e têm buscado o Senhor, mas que o Senhor veja, irmãos, também em nós, esses que têm o coração para buscá-lo, para o buscar. Porque, irmãos, hoje, o mundo em que vivemos, a era em que nós estamos vivendo, João já profetizou isso há muitos anos atrás, que hoje o mundo inteiro, ele jaz no maligno. Hoje o mundo é perverso, mas Deus quer olhar, irmãos, para a nossa casa, Deus quer olhar
para o nosso trabalho, Deus quer olhar na sociedade e falar, olha, porque ele era único. Isso quer dizer que Abraão fazia a diferença. Abraão não se igualou aos demais. Abraão, ele não se moldou aos costumes da época. Abraão tinha o coração de buscar o Senhor. E ainda fala isso em Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 7 e 8. Neemias 9, 7 e 8 fala, tu és o Senhor, o Deus que elegeste. Neemias capítulo 9, versículo 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti. Irmãos, quando o nosso coração é fiel, todo o nosso proceder é fiel. Não é possível e não tem como eu querer obedecer a palavra se o meu coração não já estiver na palavra. Toda ação procede exterior, procede de algo interior. Toda ação sua exterior procede de algo interior. Ouvimos de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração é fiel, seremos fiéis. Agora, se o coração não for fiel, irmãos, dificilmente você será fiel. É impossível. Pode até tentar, mas mais cedo ou mais tarde vai parar. Então, mais do que obedecer, Deus achou em Abraão um coração de obediência. Um coração que o buscava, um coração que o anelava, não por causa de benfeitorias, não por causa de benefício próprio. Irmãos, às vezes nós lemos e lemos de novo, e está sendo nos revelado, mas ainda falta no Senhor revelar ainda muita coisa. Às vezes nós lemos a experiência de Abraão e achamos isso, assim, vemos de uma forma muito superficial. Naquela época, meu irmão, antes de Abraão, aconteceu o quê? O dilúvio, vocês sabem disso. Após o dilúvio, Deus salva Noé e sua família, certo? Os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós sabemos, nós vimos que Cã, ou Cão, expõe a nudez do pai, é amaldiçoado, e da linhagem de Cã vem uma geração perversa, e surge Nimrod. Se você ler aí depois, capítulo 14 de Gênesis, você vai ver a respeito, 14, 13, você vai ver a respeito do que eu estou falando, você vai ver que naquela época, quando Deus ele subjuga a terra com um dilúvio, o homem depois, seguindo a geração de Cã, o homem desafia a Deus edificando a Torre de Babel, ou seja, afrontando a Deus de uma forma que nós vamos construir essa torre tão alta, que Deus pode mandar água, pode mandar chuva, que não vai chegar ao seu pico, ao seu topo, porque a torre, o topo dela se igualará ao trono de Deus nas alturas, até os céus. E naquela época, meu irmão, o homem passa a criar para si ídolos. Ele passa a criar para si ídolos conforme as suas necessidades. Então, quando o homem quisesse, por exemplo, quisesse ir bem na agricultura ou na sua plantação, ele criava um ídolo da agricultura, específico para aquilo, adorava o ídolo em troca de benefícios para a sua plantação. Para cada necessidade do homem havia um ídolo. Não sei se você entende, havia um ídolo para suprir cada necessidade do homem.
Então, irmãos, Abraão vivia nessa época, acostumado a olhar, a ver em pessoas, ou seja, adorando a outros deuses, para terem para si benefícios próprios, para terem as suas necessidades supridas. Então nós precisamos ter cuidado, porque se nós adoramos a Deus para que a nossa necessidade seja suprida, nós estamos fazendo de Deus um ídolo. Lembra de Mateus capítulo 10? Ainda terminando Neemias 8, fala: achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto é justo. Então é o seguinte, Abraão tinha um coração. Ainda nós vamos ler Mateus capítulo 4, mas nós vimos aqui semana passada, que se você pegar Salmos capítulo 51, versículo 10, você vai ver Davi, quando se é pego em pecado, Davi falha, Davi peca, Davi não justifica a sua falha. Irmãos, uma característica de um homem segundo o coração de Deus não é o homem que não falha e não peca, porque isso é impossível. O homem segundo o coração de Deus é o homem que se arrepende, mas não se justifica. Olha para você ver a experiência de Pedro. Pedro foi surpreendido em várias vezes, de várias maneiras pelo Senhor, mas você não vê Pedro se justificando. Adão se justificou, Eva se justificou. Então, irmãos, a justificação diante de Deus, ela só é aceita quando essa justificação provém de Cristo. A nossa justificação humana, ela não é aceita. Então, Davi, quando peca, Salmo 51, versículo 10, Davi reconhece o seu pecado. Nos versículos anteriores, ele fala, eu nasci no pecado me concebeu a minha mãe. Davi está no pó, Davi está no chão. Aí Davi reconhece quem ele é. E Davi reconhece quem Deus é. Aí Davi ora no versículo 10, cria em mim, ó Deus. Por que Davi falou cria? Porque ainda não havia. Se Davi chega a falar cria em mim, é porque o coração ainda não existia nele. Não sei se você entende. Então Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, quando Deus pega esse coração e cria em Davi esse coração segundo o coração de Deus. No versículo 10 ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Criar é a mesma tradução de Gênesis 1:1. No início do versículo 1, criou Deus os céus e a terra. É trazer do nada, é trazer de onde não existe, é criar de um ponto que não tem nada físico ou nada existente. É trazer o que é visível de algo invisível. Então, quando Davi fala, Deus cria em mim um coração puro, é esse coração que nós precisamos. O primeiro passo é reconhecer que o nosso coração, como fala Jeremias, é enganoso, é corrupto, é falso, ele não é confiável. Mas Provérbios capítulo 4 fala que do nosso coração procede as fontes da vida, mas um coração segundo o trabalhar de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É essa a nossa oração, irmãos. Senhor, dê-me um coração de Abraão, um coração que não busca nada, Senhor, para si, que não busca nada, Senhor, em troca, mas um coração que lhe obedece. Aí Davi continua no versículo 11, restitui-me a alegria da tua salvação. Você sabe o que o pecado faz? O pecado leva o homem a perder a alegria da salvação, porque ele entra debaixo de uma condenação do diabo.
Então, irmãos, que nós oremos ao Senhor nessa noite. Senhor, cria em mim esse coração puro. Como Abraão, voltando agora, porque eu ia falar em Mateus capítulo 4. Abra comigo Mateus capítulo 4. Versículo 8 e 9 fala, Mateus 4, 8 e 9, levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, irmãos, presta atenção nisso aqui. Quem que o diabo levou? Jesus. Olha para você ver a audácia do inimigo. Aí você tá aí brincando com o inimigo, achando que ele é bobo, que ele é fraco, que ele não é astuto. Ele teve a audácia de pegar Jesus, filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia Jesus de antes do mundo ser criado, porque ele estava com Deus. Lúcifer estava com Deus antes da criação. Ele conhecia a missão do Filho, ele sabia quem era Jesus, mas talvez achando que Jesus estava, embora Jesus estava limitado à sua humanidade, mas talvez achando que ele poderia levar vantagem com isso, ele pega Jesus e leva a um alto monte e mostra-lhe todos os reinos do mundo. Irmãos, presta atenção, o diabo estava mostrando para Jesus aquilo que Jesus criou. Porque Romanos fala que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito. Ele sabia disso. Ele estava mostrando para Jesus algo que o próprio Cristo criou. Olha a ousadia e olha a afronta. Por isso que Efésios nos fala que nós não devemos dar lugar ao diabo por isso. Porque ele é astuto, ele é ousado. E ele leva Jesus e fala o seguinte, e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te... Horas. Olha para você ver. É a mesma coisa você roubar o carro ou um bem de uma pessoa. Você furta, você rouba, porque ele usurpou o reino deste mundo. Ele usurpou. Aí a mesma coisa de um camarada usurpar um bem de outro e levar esse outro diante desse bem e falar, olha, eu te dou isso aqui. Mas espera aí. Irmãos, isso é sério. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Adoração buscando benefício. Isso é algo do diabo. Isso é artimanha do maligno. Adoração em busca de benefício. Adoração a Deus com intenções de benefício próprio. Isso não é adorar a Deus, isso é adorar o diabo. Isso é adorar o maligno, irmãos. Porque aquele que pede para que alguém se prostre, para que ele dê algo, não é Deus, é o diabo. Está aqui, ó. Tudo isso te darei se prostrado-me. O que os homens da época de Abraão faziam diante dos ídolos? Se prostravam para obter benefício. E Abraão diante, irmãos, e você que é jovem, acha que está difícil para você viver numa geração que é pervertida, mas você tem do seu lado um irmão, uma irmã, a igreja, os irmãos que estão no mesmo barco. Se para você já é difícil prosseguir, imagina para Abraão, meu irmão, naquela época, que olhava para o lado, estava olhando para o lado, tinha um prostrado adorando, se olhava para o outro prostrado adorando, olhava para o pai estava produzindo ídolos, horas. Olha isso, irmãos. E ele buscando algo, aquilo pulsando dentro do coração dele, um vazio que tinha ainda. E ele falou, gente, não é isso que eu busco. Irmãos, é esse o coração de Abraão. É esse. Irmãos, quando nós tocarmos
quando nós tocarmos, irmãos, que o que Deus é muito maior do que Ele pode dar. Nós estaremos vivendo a plenitude e realidade dos Salmos, o que fala lá em Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Quando você toca, irmãos, na preciosidade de Deus, quando você percebe que aquilo que Ele é muito, infinitamente maior do que aquilo que Ele pode te dar, você vive a realidade dessa palavra. As multidões, você vê as multidões que estavam atrás do Senhor, buscando o quê? Benefício. Buscando pão, buscando peixe, buscando cura, buscando libertação. Irmãos, sim, Deus cura, Deus nos alimenta, Deus nos supre, Deus nos liberta, mas esse não é o foco, não é esse o ponto principal. Não que Deus não faça, Deus faz, como Cristo fez. Mas o foco, os olhares da multidão estavam em quê? Aquilo que Ele poderia me dar. Porque você percebe uma coisa, quando Ele estava andando pela terra, Vanusa, ali curando, libertando, salvando, você via que as multidões estavam, né? Agora, quando Ele foi preso pelos romanos, quando Ele foi levado para ser julgado perante o Sinédrio, você não vê falando de ninguém, a não ser João e Pedro assistindo de longe. Mas da multidão que o seguia, você não vê relato de ninguém. Você vê a crucificação, o relato da crucificação, você não vê relato que a multidão estava diante da cruz, clamando para que pudessem ali libertar. Não, irmãos, não estava. Por quê? Já não pode dar aquilo que nós queremos. Porque está preso. Está crucificado, as mãos estão pregadas, os pés estão pregados, já não pode mais nos dar aquilo que nós precisamos. Irmãos, vamos adorar ao Senhor, buscar o Senhor pelo que Ele é. O que Ele pode dar vai vir, irmãos, de consequência. Vai vir de consequência e não vai te faltar nada e não vai você não vai ter. Aí, indo para Salmos 23, capítulo 23, versículo 1, na sua tradução, e nessa aqui fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor. É um fato nisso. Ele é o nosso pastor. Mas aí na segunda parte do versículo 1 fala, nada me... Espera aí você pega essa tradução, entende o seguinte: o Senhor é o meu e nada me faltará. Então, se Ele é o meu pastor, se Ele for o meu pastor, nada me faltará, certo? Mas se estiver te faltando alguma coisa, aí você fala, Ele já não está sendo o meu pastor. Eu não sei se você entende. Porque a tradução, irmãos, para a língua, principalmente para a língua portuguesa, e com o passar dos anos, a tradução literal, ela vai se perdendo o seu significado. Mas se você pegar a Bíblia judaica, se você vê o versículo 1 do capítulo 23, fala dessa forma: o Senhor é o meu, de nada terei falta. Não é que não vai te faltar, mas você não vai sentir falta de nada. Eu não sei se você entende. É diferente. É diferente do que dele ser o seu pastor e nada te faltará. Existe uma enorme diferença entre nada te faltar e você sentir falta de nada. Quando Deus é o nosso eu sou, isso é maravilhoso. Por mais que te falte algo, você não sente falta. Você está entendendo? Você não precisa buscá-lo e adorá-lo para ter algum benefício. Por quê? Você não sente falta. A única falta que nós deveríamos sentir é da presença de Deus. Essa é a única falta que nós devíamos sentir. É a falta, irmãos, do desfrute da palavra. Às vezes, quantas vezes você já não deve ter pensado hoje, durante essa semana, está me faltando isso. Está me faltando. Irmãos,
quando nós tivermos a realidade de que o Senhor é o nosso eu sou, nós não sentiremos essa falta, embora te falte. É o que Paulo falou, lembra o que Paulo falou? Aprendi a viver contente em toda porque ele não sentia falta. Embora faltasse, ele não sentia falta. Então, irmãos, é isso. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Se você tem sentido falta de alguma coisa, irmãos, aí você tem que lembrar da própria palavra do Senhor. Eu sou o que sou. O que é o eu sou? Quando Deus aparece para Moisés, Deus fala, Moisés pergunta na sarça, Deus aparece para Moisés na sarça, e Moisés pergunta, Deus, eu vou libertar o povo, tá certo, eu vou para o Egito. Eles vão perguntar quem me enviou, o que direi? Qual o seu nome? O que Deus fala? Diga que o eu sou te enviou. Aí eu vendo um rabino convertido, ele explicando sobre, pegando bem profundo a respeito ali daqueles manuscritos, da Torá, e ele falando algo muito interessante. Ele falou que uma das melhores traduções para eu sou seria eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Irmãos, isso é maravilhoso. Nos supre, nos enche, você se sente completo, você se sente satisfeito. Irmãos, o que está acontecendo exteriormente lá fora não afeta o que você sente dentro. Está uma bagunça, mas a paz que excede todo entendimento está reinando no seu coração. Irmãos, isso é característica de quem teve um encontro com Deus da glória. As coisas estão difíceis, as perseguições estão aí porque não está fácil para ninguém. Não é isso? Todos nós estamos passando por dificuldade. Mas quando nós entramos nessa realidade, ela é gradual, não é de uma hora para outra também, irmãos, é passo a passo. Abraão ia ter a sua fé fortalecida de aparição a aparição. Então, quando nós temos essa realidade, irmãos, quando você precisa, Ele é. O que você precisa? Às vezes você tem sentido falta de alegria, Ele é a sua alegria. Às vezes você tem sentido falta de paz, Ele é a sua paz. Eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Irmãos, o que você precisa? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você precisa agora? Cristo é. É o eu sou. Então, irmãos, quando você tem essa realidade, a sua vida muda. Durante muitos anos eu morei do lado, irmãos, de um irmão que não reúne conosco. Irmãos, eu testifico e eu testemunho. Eu vi ele passar por muita coisa, mas eu nunca vi esse irmão abatido, eu nunca vi. E olha que eu morei do lado dele mais de 15 anos. Eu nunca vi esse irmão abatido, com a cabeça, com a fronte. Irmãos, sempre do lado e a casa dele do outro. De vez em quando soltava um glória lá na casa dele, irmãos, falava, Senhor Jesus, olha que maravilha. Fiel à comissão de Deus. Irmãos, é possível sim, nós vivermos a realidade disso. Amém. É possível sim. Amém. É possível. Então, esse coração de Abraão que buscava o eu sou, não é isso? Esse coração que não buscava em troca, em um benefício. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Às vezes nós somos impulsionados, ou às vezes nós somos levados, ou seja, eu estou precisando de algo. Então, deixa eu servir mais. Isso é sério, né? Deixa eu servir mais. Opa, eu estou precisando de uma bênção. Olha isso. Então, deixa eu chegar mais junto. Você está entendendo? Eu estou precisando de ser aprovado no concurso. Ora, espera aí, eu tenho que desfrutar mais. Irmão, eu estou precisando, ou seja, de um casamento. Eu estou precisando de um emprego. Então, deixa eu servir mais. Não que você não deva se dedicar mais, mas não com esse coração. Isso que eu quero que você entenda. Não com esse coração. Deixa eu chegar mais. Para que aí Deus talvez se lembre de mim, né?
Opa, como está servindo bem, deixa eu abençoá-lo. Não é assim que funciona. Deus não é um Deus de barganha. Amém. Deus não é um Deus de troca, irmãos. Amém. Não vamos fazer de Deus um Deus com D minúsculo. Então, esse é o coração de Abraão. E Abraão, irmãos, quando ele é chamado para sair de Ur dos Caldeus, o que Deus estava fazendo com Abraão? De certa forma, não de forma inteira, não de forma completa, mas de certa forma, quando Deus o chama, o que Deus estava fazendo com Abraão? Libertando Abraão de Ur dos Caldeus. Mas aí nós vimos semana passada que Deus falou, sai da sua casa, da sua parentela, larga tudo, vai para o lugar que eu te mostrarei. Quem tira Abraão é Tera, o pai de Abraão, vimos isso aqui, não vamos entrar novamente, mas chega em Padã Arã, eles param. E ali Abraão estaciona, não era Arã o lugar que Deus tinha para Abraão, era Canaã, mas por causa de algo que o prendia em Arã, Abraão ficou. Precisando de Deus tirar o pai de Abraão, que é Tera, para que Abraão pudesse ser impulsionado a avançar. Irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos fala que Deus deseja nos desarraigar deste mundo. Quando fala este mundo tem várias áreas e vários departamentos. Não é que você tem raiz em todos, mas tem algum departamento deste mundo que as suas raízes estão cravadas. Aí o que Deus quer? Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Porque se você corta superficial só na terra, ficando ainda a raiz, nasce. Os irmãos sabem muito bem disso. Então Deus deseja o quê? Nos desarraigar. O que Deus fez com Abraão? Desarraigou de Ur dos Caldeus, mas chegou em Arã. Abraão cria raiz de novo em Arã. O que Deus precisou fazer? Tira a terra. Falou, Abraão, a sua raiz aqui está sendo terra. Deixa eu tirar. O que tem te prendido neste mundo? O que tem te impedido de avançar? O que tem te impedido de servir mais o Senhor? O que tem te impedido a chegar em Canaã, que é o reino hoje, espiritualmente falando, é o reino? O que tem te barrado? Irmãos, o que tem causado, o que tem te estagnado, o que tem te engessado? Isso é o seu Tera. E se nós não entendermos e prontamente abrirmos mão, não estou falando deixar, mas eu estou falando de manter o coração fixo naquilo. Aí Deus vem e tira a terra. Talvez você perdeu o emprego, aí está aí reclamando com os olhos humanos, físicos, né? Ah, mas eu perdi o emprego que eu gostava tanto, tal. Irmãos, aquilo é a misericórdia de Deus, é Deus tirando terra de você. Ou Deus tirando você de terra. Ah, mas eu perdi uma amizade que eu gostava tanto, mas não tinha nada mais a ver com seus princípios hoje. O que é Deus fazendo? Deus tirando terra. Irmãos, é a misericórdia de Deus para nos levar a avançar. Deus quer que nós avancemos. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus quer que nós avancemos. Gálatas capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. Seu lugar não é aqui, né? Amém. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, que é o tempo, mas o nosso tempo em breve findará. Amém. Filipenses 3, se eu não me engano, versículo 20, fala que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Então não vamos criar raiz, não que você não tenha ou não possa ter, pelo contrário. Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra. Deus quer te abençoar de uma forma muito plena, irmãos, muito, muito abundante, mas que isso não ganhe o seu coração. Você sabe o que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos e com aquilo que nós possuímos? Não é problema para Deus e Deus deseja muito. Não tem problema nenhum, irmãos, você possuir bens, você possuir coisas, você possuir riquezas, não tem nenhum problema. O problema é quanto essas coisas possuem você. Aí que está o ponto. Aí que está a chave do negócio. Não é você ter, é quando as coisas te têm. É quando as coisas te possuem.
Então é isso. Ó Senhor Jesus, vamos para Gálatas para eu poder concluir aqui. Gálatas capítulo 5, né? Isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A palavra liberdade, que quando você lê que foi para liberdade, no grego, eleutéria, anotei na minha Bíblia aqui, que fala que tem o significado, segundo a Strong, liberdade para vivermos como devemos e não como queremos. Esse é o verdadeiro significado da palavra liberdade. Para vivermos como devemos e não como queremos. Isso é sério. Aí você continua, foi que Cristo nos libertou. A palavra libertou aqui tem o significado de libertar do domínio do pecado e da lei. Aí você lê o versículo 13 de Gálatas 5. Lê comigo. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados, é o que falou no versículo 1. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião. Aí às vezes eu acho, eu fui libertado para fazer o que eu quero. Não é assim? Para fazer o que eu quero, para agir da forma que eu quero, da forma que eu bem penso. Nós somos libertados, porque essa liberdade está onde? 2 Coríntios 3, versículo 17. Coloca aqui para mim, 2 Coríntios 3, 17. É para essa liberdade aqui. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há. Então, essa liberdade é no Espírito. Essa liberdade, irmãos, é a liberdade de nós servirmos ao Senhor. Essa liberdade é a liberdade de nos achegarmos ao Senhor. Essa liberdade de nós adorarmos ao Senhor, mas no Espírito, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não é essa liberdade. Aí, continuando o versículo 1 de Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes, aí é uma decisão, aí, irmãos, precisa de um aval seu, precisa de uma permissão sua. Se vos deixardes circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, uma vez que os Gálatas, ouvindo a pregação dos judaizantes que vieram de Jerusalém, em que eles precisavam, além de crer, ser circuncidado, o que Paulo estava falando em outras palavras? Se vocês obedecerem a isso, vocês estão anulando a obra da cruz. Já não tem nenhum cabimento, ela já não cabe mais na vida de vocês, porque vocês estão anulando o que Cristo fez mediante a prática da lei. Aí fala, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não dá tempo de entrar em tudo aqui. Versículo 4, de Cristo vos desligastes. Não é Cristo que desligou dos Gálatas, é os Gálatas que se desligaram de Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, vocês estão buscando cumprir a lei para ter algum benefício diante de Deus, ou para que Deus olhe e fale o seguinte, muito bem, clamar, está aprovado porque cumpriu a lei. Essa justificação, irmãos, a lei não dá. A prática da lei não dá, somente a graça, somente a fé, mediante a fé, que nós somos justificados. De Cristo vos desligaste. Então, irmãos, quando eles buscaram praticar e cumprir a lei, eles estavam naquele momento se desligando de Cristo. Isso é sério. Aí o versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé, é tudo pela fé.
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Versículo 7. Vós corrieis bem. Ou seja, até aquele momento, os irmãos da Galácia estavam correndo bem. Paulo falou, olha, vocês correram bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer? Quando fala quem, refere-se a uma pessoa ou várias pessoas, mas aqui, irmãos, nós vemos que dá uma artimanha, que há aqui um plano para tirar os irmãos da graça, tirar os irmãos da prática da verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Deus não usa de persuasão com ninguém. Deus, ele usa, irmãos, a palavra, e a palavra gera a fé. E a fé gera obediência. Deus não vai persuadir você a ter que obedecê-lo. Deus não vai chantagear você. Deus não vai impor nada sobre você. É tudo pela fé. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque para eles, para os judeus, a cruz foi um escândalo. Foi algo inaceitável. Porque só era crucificado o pior dos piores. Eles não entendiam isso. Entendeu? Eu preciso concluir. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a. Então, em outras palavras, o que Paulo estava falando que os judeus antes estavam fazendo? Incitando a rebeldia. Usando coisas boas. Usando a lei, porque a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita. Não tem nenhum problema com a lei em si. A lei, o que a lei faz? A lei expõe o pecado, expõe quem você é, quem eu sou. Nós vemos quem nós somos, o quão falha nós somos. Ela não te aperfeiçoa para lidar com aquilo e ela te sentencia. Vai para nós concluirmos Romanos 7? Rapidinho em Romanos 7, por favor. Senhor Jesus, Romanos capítulo 7, versículo 6 fala o seguinte, Romanos 7, 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de, então é em, e nós devemos servir em, até mesmo o nosso serviço é em espírito, porque é muito fácil você confiar em si mesmo, principalmente quando você sabe fazer, quando você domina, né? A gente usa muito o exemplo dos irmãos ali, quando você sabe, meu irmão, dedilhar um violão, quando você sabe dedilhar uma guitarra, quando você sabe o que você está fazendo para depender do Espírito, é uma luta, meu irmão. Você está entendendo? Quando você acha que você sabe, porque ninguém aqui sabe nada, pior é o homem que acha que sabe alguma coisa. Isso aí você está entendendo? Porque nós não sabemos de nada, nós somos menos do que nada. Não é isso? Se alguém falar com você que você não é nada, fica alegre, você foi promovido. Porque nós somos menos do que nada. Né? Ah, você não é nada, muito obrigado. Porque nós somos menos do que nós mesmos, irmãos. Isaías fala que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. Então, confiar em nós mesmos, servir em espírito, não é fácil. E não na caducidade da letra ou velharia, não é isso? Versículo 7, quem diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Irmãos, o problema não está na lei em si, por favor. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio... aí você está vendo para que a lei serviu. Não para que você pudesse praticar alguma coisa, mas para expor o seu pecado. Para você ver quem você é e você se arrepender e depender do Senhor, não é isso? Não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, a lei ela abriu a porta para o pecado atuar mais forte no homem. Entendeu?
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Não fala que foi a lei que despertou, mas o pecado. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, está morto o pecado, é o seguinte, se não fosse pela lei, o homem não conhecia o pecado. Porque a lei que falou que era pecado, não sei se você entende. Aí o pecado ressurgiu. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Não dá tempo de entrar nisso aqui, irmãos, o meu tempo já finalizou. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa. Olha, a lei é santa, não tem nenhum problema com ela. E o mandamento santo e justo, desde que eles sejam observados da forma correta. Se o homem olha para a lei e fala, opa, eu não tenho nenhuma condição de fazer isso, eu não tenho nenhuma condição de praticar o que a lei fala, pede, aí ela vai continuar sendo santa, boa, justa, mas ela vai mostrar para você que além de pecador, você não consegue praticar, você não consegue em si mesmo nada. Aí quando você descobre que você não consegue nada em si mesmo, você depende de Deus. Alguém só busca ajuda quando ela não consegue já fazer mais. Veja uma criança, ou todos nós, quando você tem experiência com algo, que você maneja algo, que você manuseia bem, você não precisa de ajuda. Mas quando você já não mais dá conta, você busca ajuda. Entendeu? Esse é o homem. Sendo que a ajuda nós deveríamos buscar no começo, né? Dependendo do Senhor. Versículo, para concluir aqui, versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, aí o problema, aí Paulo já não está falando da lei, o Paulo está falando do que a lei mostrou e revelou para ele. O que a lei revelou para ele. Porque, bem sei, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita também nenhum. É o que Nicodemos, é o que Jesus queria mostrar para Nicodemos em João 3. Entendeu? Nicodemos, na sua carne, não habita bem nenhum. Por isso que você precisa nascer de novo. Não buscar aperfeiçoar a sua carne. Entendeu? Pois o querer o bem está em mim, querer. De onde que o querer provém? Da mente. Você deseja algo, é a sua vontade, é da sua alma, da sua alma. O que você quer? É a sua vontade, aquilo que você deseja, provém da sua alma. Então, provém da alma. O querer o bem. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esse mal é a personificação do inimigo, de Satanás, como o pecado. E deixa eu te perguntar, onde que o pecado habita em você? Não precisa olhar para o lado, é você mesmo. Onde que o pecado habita? Na sua carne. Quando ele fala o pecado habita em mim, é na sua carne, é na nossa carne. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus aqui é a lei escrita, é a lei fora, não sei se você entende, é a lei que está fora do homem, para você entender, eu preciso concluir aqui, está fora, não é o que está dentro, é o que está fora do homem, essa lei de Deus, a lei escrita. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha. Aí já tem a lei de Deus que está fora e a lei da minha mente que está na mente do homem. Então, não é, quando fala libertados da lei,
Às vezes você pensa, não, mas eu não estou nem aí para praticar a circuncisão, eu não guardo o sábado, eu não guardo essas coisas, mas não é só disso que se refere a questão de lei. Aqui fala a lei da sua mente. Todos nós temos uma lei na nossa mente, diferente uns dos outros. Quer ver que você tem uma lei? Você, quando tem algo na sua cabeça que você acha que é correto, está pré-estabelecido como certo, quando você faz de errado, você se reprova, e quando o outro faz, você reprova o outro. É uma lei, é uma determinação que a sua mente criou, está na sua mente, certo? Contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus. Então aqui tem 3 leis: a lei de Deus que está fora, a lei da mente que está na mente de Paulo, a lei do pecado e da morte que está no corpo de Paulo. Aí olha a batalha. Quando Paulo aqui fala, irmãos, aqui não fala de espírito, no capítulo, aqui você não vê ele falando, a partir do versículo 7, ele não fala de espírito, ele só fala de mente e pecado. Então, Paulo estava numa batalha, não segundo a vontade de Deus, mas a batalha, qual que era a batalha de Paulo? Para você entender que era a lei da mente de Paulo. Paulo, a mente do homem, para você entender agora, a mente do homem, ela é baseada na lei do certo e do bem e do mal. E de onde que provém o bem e o mal? De uma árvore só. A árvore do conhecimento é essa mente, é baseado nessa mente que os amigos de Jó condenaram Jó. Não sei se você entende. Pecou, está sendo castigado, está sendo exortado. Por quê? Aí o que Paulo fala? Não, eu quero o bem, fazer o bem, mas Paulo não fala o bem que eu quero, não é a vontade de Deus. É o bem que ele acha certo, que proveio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está entendendo, irmãos? Eu preciso finalizar aqui. É isso. Aí ele fala, mas eu quero o bem, está na minha cabeça, a minha mente. Irmãos, é um exemplo rasteiro. Você tem um vício, você bebe a sua cachaça. Certo? Ou seja, é um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. A sua mente fala, não é certo. Não é certo. Mas o seu corpo, a lei que está no seu corpo, que te induz aquilo, é mais forte do que aquilo que você acha que é errado. Aí você vai e, só dessa vez, não sei se você já falou assim com algum, não estou falando de bebida, estou falando de qualquer outra coisa. A última vez que eu faço isso, quem aqui já não falou isso? A última vez, eu estou parando por aqui, viu? Amanhã está de novo. O que isso quer dizer, irmão? A lei do pecado é mais forte do que a lei da mente. Não sei se você entende, irmãos. Por mais que você queira fazer o bem, que é não beber, a lei do pecado te leva a beber, porque ela é mais forte do que a lei da mente. Entendeu ou não? E é tudo lei. Enquanto isso, a lei de Deus está fora do homem e não tem nenhuma condição do homem praticá-la. Agora, para concluir aqui, aí fala o seguinte, 23, mas veja nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí, versículo 24, desventurado o homem que sou. Aí Paulo fala o seguinte, quem me livrará do corpo? Por que Paulo falou isso? Falamos isso no GF, quarta-feira, né? Quando Paulo fala desventurado, quem me livrará? Paulo entregou os pontos. Eu não sei se você entende. Paulo falou, acabou para mim. Porque até esse momento, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Até esse momento que ele falou, até antes dele falar, desventurado o homem que sou, ele estava guerreando contra o pecado, usando a lei da eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não vou fazer, fazia. Aí, ou seja, não deu certo, por isso que muitos crentes, muitos cristãos, começaram o seu caminho com o Senhor, fiel, mas por não conhecer isso, falhava,
falhava de novo, errava de novo, olhou para si e falou: quer saber? Eu vou voltar para o mundo. E não são poucos os que estão no mundo por causa disso. Entendeu? Porque não sabia disso. Porque estava lutando não com a lei que vence, mas com a lei da mente. Não sei se você entende. Então a lei que é imposta sobre você do que pode e não pode é a lei do bem e do mal, é a lei do certo e o errado. É isso que é imposto, não é isso? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabia, irmãos, que naquela época, Paulo quando escreve, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele usava aplicações do que os coríntios estavam acostumados a ver. Por exemplo, Paulo fala de correr a carreira, de ganhar o prêmio em Coríntios, porque os coríntios estavam acostumados a os jogos olímpicos, ali aquelas competições, eles estavam acostumados a ver. Então Paulo usava uma aplicação para que eles entendessem. Quando Paulo escreve aos romanos, porque os romanos estavam em Roma, e eles estavam acostumados a ver como que funcionava a sentença romana, a execução romana. Então, quando ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ele estava falando do corpo do pecado na carne, corpo da morte. Mas naquela época, quando uma pessoa cometia um homicídio, a pessoa cometeu um homicídio, ela foi sentenciada, ela foi julgada, ela foi sentenciada. Sabe como que era uma das execuções do homicida na época? A pessoa que havia sido assassinada, o corpo dela era pegavam o corpo e atavam o corpo do morto ao corpo do assassino. Ele tinha que ficar com aquele corpo. Então todos sabem que com o processo de putrefação, o próprio corpo ele tem a sua forma de se degenerar, né? Ali tem os germes. Então aqueles germes que estavam no corpo do morto, passavam para o corpo do vivo, porque estava em contato, o corpo dessa morte. Era isso que os romanos faziam. Então eles eram comidos vivos também. Entendeu? Era essa. Por isso que Paulo falou o corpo dessa morte, para eles entenderem. Mas se Paulo estava falando, não é que eu estou com um corpo morto, é que eu estou com um velho homem carregando ele até agora, e eu não estou dando conta. Aí para concluir, Senhor, versículo capítulo 8, eu já concluo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nenhuma condenação há. Porque a lei já é a quarta. Já não é a lei da mente, já não é a lei de Deus, já não é a lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Aí Paulo descobriu o caminho. Ele falou, não é lutar com a lei da minha mente, é depender da lei do Espírito da vida. Jesus é o Senhor. Amém? Perdão pelo tempo. Senhor Jesus, tinha que passar isso aqui. E semana que vem eu não vou estar com os irmãos, estarei indo para a região do Vale do Aço. Amém? Então, os irmãos estarem orando por nós. Jesus é o Senhor. Vê aí o que for.